Pessoal, aqui quem fala é o Leonel. Eu prometi há algumas semanas que eu iria mostrar para vocês, compartilhar com vocês a minha carteira de dividendos. Pois bem, aqui estou fazendo o vídeo sobre a minha carteira de dividendos. Por favor, não entendam isso como recomendação, porque só quem pode recomendar uma carteira de dividendos é um profissional do mercado financeiro especializado nisso e certificado para isso. Tá? Não é qualquer um que pode sair por aí indicando o que você deve colocar ou não na sua carteira de dividendos. Cuidem onde vocês pegam essas informações, tá, pessoal? Tem muito influencer por aí falando de carteira de dividendos sem a devida certificação para isso, tá? Então aqui eu vou mostrar os papéis que compõem a minha carteira. Essa carteira eu estou compartilhando, é apenas uma opinião. Vocês podem ter uma opinião diferente sem problema nenhum, tá? Inclusive isso é positivo, tá, pessoal? A carteira de dividendos eu troco muitas ideias, né? Inclusive com as pessoas para as quais eu ministro os meus cursos de análise gráfica. A gente geralmente coloca um módulo de análise de fundamentos e nessa análise de fundamentos a gente discute muito sobre dividendos, carteira de dividendos, né? Quanto mais opinião qualificada, melhor para uma boa carteira. A minha carteira, objetivamente falando, é aqui, ó. É constituída por Itaúsa e TSA4, depois as units da AES Tietê, agora chamada de AES Brasil, TIET 11, TRPL4, Transmissão Paulista, Taesa, TAE 11, que são os mais novos papéis que integram essa carteira. Depois tenho um percentual menor de Banco do Brasil, BBS 3, e Vale 3. Já já eu explico para vocês o peso de cada uma, por que estão lá. Eu vou explicar de maneira resumida, mas porque aqui a gente não vai ter condições de olhar os fundamentos que justificam elas estarem lá, mas uma rápida olhada, tá, pessoal? Gente, eu quero falar antes de mostrar o porquê desses papéis estarem na carteira, quero falar sobre como é que a gente forma uma carteira de dividendos, tá? As características de uma carteira de dividendos, uma dessas características é a gente tem que olhar o longo prazo. Vocês estão acostumados aqui nos vídeos que eu faço no canal no YouTube a olhar, a me verem olhando o preço de uma ação. Aqui está o gráfico na tela de Itaúsa e TSA4. Né? A gente olha toda hora o preço, se o preço está perto da média, se está longe da média, para definir os padrões de risco. Né? Esse vai formar aquela famosa, o pivô de alta. Né? Tudo isso em função do quê? Do candle. O candle resume as negociações, o preço. Tá? Na análise gráfica é preço. Na análise de fundamentos, que é uma ferramenta usada para a gente formar, fazer uma carteira de dividendos, a gente olha os fundamentos operacionais e financeiros da empresa e é o longo prazo. O preço eu uso para trade, curto prazo, swing, no máximo position, operações que duram alguns meses, né? Ou vários meses. Aqui a gente olha vários anos, tá, pessoal? Para mim é difícil imaginar longo prazo que não seja 3 anos, 4 anos para cima. Então, quando a gente fala em carteira de dividendos, a gente olha o longo prazo, certo? Um exemplo disso, recorremos de novo aqui ao gráfico de Itaúsa, foi o primeiro papel ITSA4 que eu coloquei na minha carteira de dividendos, que no ano que vem, 2022, completa uma década. Tá? Eu completei o Master Business, o MBA em Mercado de Capitais em 2010. 2011 passei estudando alguns papéis e um deles que eu cheguei à conclusão que eu deveria comprar, botar na minha carteira, era os papéis da holding do Itaú, Itaúsa. Tá? Então eu fiz uma compra desses papéis lá no ano de 2012, né, um preço médio lá de R$ 4, né, essa faixa aqui mais ou menos, né, e venho carregando esses lotes até hoje, não me desfiz deles. Apenas aproveitei para comprar um pouquinho mais nas quedas do mercado, né? Como foi aquela queda ali de 2016, quem está há mais tempo conhece, sabe os fundamentos que levaram àquela forte queda do mercado, né? Em 2016. Depois, na crise agora da pandemia, né? No mês de abril fiz mais algumas compras. Aqui a gente usa o caiu comprou.
Quanto mais caiu, caiu muito, mais a gente vai lá e compra, principalmente quando são papéis que tem um valor acessível, como é Itaúsa, né? Então, gente, a gente olha o longo prazo e é uma carteira que, veja, a Itaúsa já vai para quase 10 anos que eu sou sócio dessa empresa, né? Longo prazo. Outra coisa, a gente olha o dividend yield, tá? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Afinal de contas, qual é vamos dizer assim, o múltiplo que eu olho, qual é a ferramenta, né? Qual é o que vai me dizer se eu devo entrar ou comprar ou não um papel? É algo chamado dividend yield, tá? Ou seja, o meu percentual de ganho, né? O indicador que mostra ao investidor o rendimento dos dividendos. Afinal de contas, está me pagando mais que o CDI ou não? Tá? Está pagando mais que a inflação ou não? Certo? Então, pelo menos 6% ao ano. Tá? Itaúsa, já já eu mostro para vocês, está dando aí um pouquinho menos, né? Itaúsa está em torno de 5,5, né? Vamos ver como é que vai ser o fechamento agora. E a gente, mesmo assim, eu mantenho por um critério que para mim é muito importante, que é boa gestão da empresa, tá? E a outra característica, pessoal, da carteira de dividendos é que a gente tem que ter, eu no caso tenho, né, uma exposição maior às chamadas empresas de boleto, tá? O que é isso, né? São empresas que a gente tem que pagar a conta que nos chega em casa, né? Tipo energia, transmissão de energia, energia elétrica, principalmente o setor de energia, né? Quase todas as carteiras de dividendos, e a minha não é diferente, elas têm lá algum papel ou uma exposição maior ou em menor medida às empresas do setor de energia, principalmente as de transmissão, ok? As de geração, que exigem mais investimentos, geralmente são empresas mais alavancadas, também podem integrar, mas a gente gosta mais as de transmissão, tá? Gente, o que a gente tem que cuidar para formar uma carteira de dividendos? Tá? A gente tem que cuidar primeiramente, e a grande barreira maior que todo mundo encontra é onde eu vou pegar os dados. Afinal de contas, se você está me dizendo que o dividend yield é de 6% ao ano, ou pelo menos isso, né? Onde é que eu pego esse dado? Como é que eu vou saber? Uma forma é você fazer o cálculo, né? Mas nem todo mundo gosta de fazer cálculo, né? Então, a gente gosta de pegar pronto isso. Na internet você tem algumas fontes gratuitas, tá? O site Fundamentos é uma delas, tá? O Fundamentos tem um problema para mim, que eu gosto de olhar a série histórica. Quanto deu no ano que passou, no ano retrasado, nos anos anteriores, para ver se é crescente, certo? Aqui a gente tem o dado mais do momento, tá? O outro é uma fonte paga, que é a Economática. Essa é a melhor ferramenta, é uma ferramenta poderosa de informações financeiras e operacionais. O problema disso aqui é o preço, né? Quando eu fazia o MBA, lá na APMEC, né, a associação que reúne os profissionais do mercado financeiro, a gente tinha a Economática porque lá eles forneciam para a gente, né? É uma ferramenta maravilhosa. O problema disso é que para o investidor, pequeno investidor, né, a gente se torna-se caro pagar aí uma fonte que nem a Economática, né? Tem outros no mercado, né, gente? Por exemplo, aqui um que eu gosto muito de olhar é esse site aqui, o Oceans 14, né, Oceans 14. Tem me surpreendido positivamente. É pago, né? O custo ele é bem menor que uma Economática. Acho que vale a pena. Os dados são muito, muito bons, né? Eu ainda estou aprendendo a mexer nesse site. Não é propaganda, tá, pessoal? Estou dizendo que estou mostrando aqui para vocês porque é bom mesmo, né? E na minha opinião eles têm colocado os dados aqui tudo certinho, né? Então esse aqui é um que vocês podem recorrer, tem 5 acessos gratuitos, né? E vamos olhar aqui, ó, por exemplo, Taesa, né? Você encontra aqui o Dividend Yield, ó. Olha o Dividend Yield da Taesa. Olha aqui, ó. Em 2018 fechou em 11, né? Ele vem caindo, caiu em 2019 um pouco. 2020 está em torno de 9,6, não fechou ainda, né? Mas é um excelente Dividend Yield, tá? Então aqui a gente pode ver a série histórica, no caso de Taesa desde 2012, né? Olha aqui, já chegou a 15% lá em 2014, tá, pessoal? Gente,
A outra cuidado que a gente tem que tomar para não ficar exposto ao que a gente chama de carteiras mensais. As corretoras têm suas carteiras de dividendo. Essas carteiras geralmente são mensais, duram um mês ou trimestrais, né? Dificilmente a gente vê uma carteira por um período de 5 anos, 10 anos, tá? Elas ficam mexendo nos papéis. Qual é o problema disso? Isso gera custo, né? Eu já tenho custo de fazer trade, tá? De comprar, vender, enfim, para swing. Então, tudo que eu menos quero aqui numa carteira de dividendos é ficar mexendo muito. Tá? Eu, particularmente, vejo com reservas carteiras mensais de dividendos elaborados por corretoras, porque ali eles focam muito no período curto. E a gente tem que olhar essas empresas ao longo do tempo. Né? Se eu quero comprar uma Vale, achando que ela vai, ou enfim, avaliando que ela vai me dar bons dividendos no ano que vem e no ano seguinte, eu não posso ficar comprando e vendendo todo mês, não. Sair, me desfazer de todos os papéis que eu comprei há 6 meses. Tá? Na minha opinião, isso é muito mais para gerar corretagem para as corretoras ou outras taxas. Né? A gente tem que cuidar do dividend yield, como eu já mencionei, para mim é um dos critérios mais importantes, junto com a gestão da empresa, né? E a gente olha também às vezes, tá, pessoal? Às vezes a gente dá uma olhadinha no dividend payout, né? O que é isso? Né? É aquela parcela do lucro líquido que a companhia distribui como dividendo, tá? Qual é a parcela? Aqui a gente está olhando somente a parcela, tá? Não é para mim o mais importante, mas às vezes é legal dar uma olhadinha, tá, pessoal? Para mim, o mais importante é, como eu já falei, gestão. E por isso eu tenho aqui ITSA4 há quase 10 anos. Tá? Comprado lá por R$ 4, depois aumentei em 2 outros momentos um pouquinho mais a, a Itaúsa, e hoje ela está em torno de 25%. Tá? 25%. Bom, a empresa tem uma gestão muito boa, é transparente, o preço do papel é atrativo, tá, na minha opinião, e o dividend yield é um problema, 5,5, né? Esse dado aqui não está ainda concluído, mas deve chegar a 6, quase 6%, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Fundamentos, ITSA4. Aqui está, ó, Dividend Yield 5,5, tá? Esse dado aqui não está completo, ainda falta, eu acho que obviamente os dados do quarto trimestre, né? Eu estou gravando esse vídeo em 2 de janeiro de 2021, tá? Bom, o tag along é de 80%, tá? O que é isso, pessoal? Às vezes é importante a gente olhar como a gente vai se tornar sócio de um papel para o longo prazo. É importante a gente dar uma olhada no tag along. Tá? Não é para mim o critério mais importante e não está entre os mais importantes, mas eu considero válido explicar para vocês e numa carteira de dividendos ter pelo menos a maior parte dos papéis com tag along, quanto mais próximo de 100% melhor. O que é tag along? É uma segurança, uma proteção aos acionistas minoritários. É uma garantia que a gente tem, no caso de a empresa ser vendida, de nós, minoritários, né, de um novo controlador oferecer a nós, minoritários, o mesmo valor pago para comprar as ações do bloco de controle. Então, por exemplo, uma empresa que vende seu controle por R$ 100 por ação, se o tag along for de 80%, o novo controlador deve oferecer pelo menos R$ 80 para todos os minoritários com direito a voto, detentores de ações ON. Tá? Nem todas as ações preferenciais, PN, têm essa proteção, certo? Os papéis de empresas do novo mercado, da B3, têm que ter tag along de 100% para as ações ON. Seguindo, a STT também 25%. Né? O ano passado, 2020, teve o fim da novela, né? O início e fim da novela, né? Da possível compra pela Eneva, o que me preocupou muito, né? Não só a mim, mas investidores grandes aí do mercado. O fim dessa novela reduziu a insegurança. Se a Eneva tivesse comprado a ESGT, o que a gente teria? Né? A gente teria uma possível redução aí do dividend yield. Né?
Então não comprou, houve uma série de modificações no âmbito corporativo da SGT, isso é muito positivo, então mantenho lá os 25%. Né? Tag along 100% e o dividend yield 6,5%. Esse não é o dado fechado ainda de 2020, o que é um bom dividend yield. Tá? Transmissão Paulista, TRPL4, 15%, né, na minha carteira. O setor de transmissão, ou seja, ele é um setor com pouca variação, né? Ele não tem tanta volatilidade, ele não precisa, né, essas empresas do setor de transmissão não precisam disputar mercado, o investimento tem uma taxa ali que não exige também investimentos muito grandes, como as empresas da área de geração, né? Então isso para mim é positivo, a gestão para mim está ok, né? O tag along é um problema, porque é zero, tá? O tag along da TRPL 4, as ações ordinárias tem, parece que 80%, né? E agora, então esse é o problema da transmissão paulista, sim, isso é um problema, né? Por isso que tem um percentual um pouquinho menor. Mas como eu disse para vocês, não me impede um tag along zero de investir numa empresa dessa para dividendos. O dividend yield 6,3%, que é um bom dividend yield, né? Depois vem Taesa, né? Taesa, TAE11, as units. Eu aqui estou comprando as units, né? Fiz esse investimento no último trimestre para cá. E ela é uma empresa boa pagadora de proventos, né? A governança melhorou muito, que a Taesa lá no começo de 2011, 2012, né? Ela era uma empresa que tinha uma governança com um pouquinho de problemas, isso melhorou, tá? E o que, do ponto de vista dos fundamentos, não vou aqui fazer estudo de fundamentos, mas, até porque isso demoraria muito tempo, né? Mas o que me incomoda um pouquinho é a dívida líquida, né, da Taesa. Vocês observem aqui que ela é crescente, né? Os dados de 2020 não estão completos ainda, mas vejam que desde 2017 para cá é uma empresa que vem se alavancando, uma dívida líquida que é crescente. Isso preocupa um pouquinho, né? Tem que acompanhar com cuidado, por isso ela merece estar na minha carteira com 15%. Tá, pessoal? Tag along de 100% para as units, isso é positivo. Aqui eu coloquei, né, nos fundamentos a dívida que merecem a atenção, né? E eu tenho um pouco menor, né, Banco do Brasil e Vale, né? A Vale é uma aposta, tá, pessoal? Se eu dissesse, se vocês me perguntarem assim, por que Vale está aqui, né? É a aposta que eu faço, porque eu gosto da empresa, né? Tenho acompanhado muito, estudado bastante, então vamos ver se ela consegue nos presentear, né, aos minoritários com um dividendo crescente cada vez maior. Tá? Acho que pode ter bons resultados nesse sentido. Toda carteira de dividendo tem aquela empresa que a gente assim faz uma aposta, né? Poxa, essa aqui pode vir a pagar bons dividendos, né? Afinal de contas, a Vale aí, ela terminou o projeto o S11D, que é um projeto gigantesco, né? Que exigiu muito investimento. Então agora ela reorganiza a casa e com o preço do minério aí disparando no ano de 2020, pode ser que ela nos dê boas alegrias, vamos esperar. Banco do Brasil, quase todo investidor tem, né, para não ficar muito exposto na carteira com o setor de energia, bancos são uma opção e eu prefiro sempre o Banco do Brasil, tá, pessoal? Embora seja uma estatal, tem os riscos de ser uma estatal, né? Mas historicamente ela paga um dividendo aí que é importante ter numa carteira, mas ainda assim não é uma exposição alta, só 10%. No radar, tem vários papéis que não estão na minha carteira, gostaria que estivessem, mas eu não invisto todo o meu capital em ação, tá, gente? Uma partezinha, né? Então, a gente tem aqui papéis que também não dá para diversificar muito, senão a gente fica com uma posição muito pequena. E dividendo tem que ter muitos lotes para a gente ter um percentual de ganho que seja importante, né? Senão fica ganhando muito pouco com poucos lotes, né? Mas tem papéis que continuam no meu radar, continuo estudando as empresas, gostaria inclusive que estivessem aqui, né? Tem um banco que eu não coloquei, que é Banrisul, tá? Que é um banco estatal gaúcho,
E esse é o problema, né? É estatal, né? Mas vamos colocar aqui, Banrisul. Depois tem a CESP, Sanepar. Para quem acompanhou aí o último pregão de 2020, as ações, as units da Sanepar e as ações também, as preferenciais, caíram bastante, tá? O percentual da tarifa foi reajustado bem abaixo daquilo que o mercado esperava, então as units e os papéis derreteram, né? Só que a gente não vê isso como algo negativo. Quando a gente olha dividendos e percebe que não mudou muita coisa nos fundamentos, tá? Essa queda, inclusive se continuar caindo, ela pode ser um motivo para a gente colocar na carteira, levando em consideração que não vão ocorrer mudanças drásticas nos fundamentos. Pode ser uma mudança pontual importante, afinal de contas pode ter redução de receita, mas isso não significa que a empresa mudou totalmente sua trajetória em termos de lucro líquido, de, de, de compartilhar os seus proventos, né? Então, Sanepar continua no radar, Copasa é outra, né? A Engie é uma empresa também no setor de energia, que continua no radar. BB Seguridade é uma empresa também que eu avalio, já esteve, ganhei dividendos com ela desde que ela começou na bolsa, né? A BB Seguridade começou lá em 2013. E em 2013 ela esteve na minha carteira, ficou por 3 anos. Depois ocorreram algumas mudanças em âmbito corporativo que me desagradaram, né? Eu acabei vendendo toda a minha posição. Itaú também, eu gostaria que estivesse na minha carteira, né? De uma certa forma está lá através de Itaúsa. E Petrobras é um papel que eu acho que também vale colocar no radar para dividendos, porque a empresa pode se tornar uma boa pagadora de dividendos, por incrível que pareça. Tem a questão da gestão, afinal de contas, daqui a 2 anos já tem eleição de novo, não, né? Isso pode trazer mudança. A empresa ela é da União, né? O governo faz o que quer com ela, dependendo do governo que está lá, pode tomar medidas que não estejam em sintonia com o que o mercado gostaria, né? Mas acho que vale colocar no radar. Bem, o objetivo desse vídeo foi mostrar para vocês os papéis que integram a minha carteira de dividendos, mostrar por que estão ali e dar algumas dicas, né, de como se faz uma carteira de dividendos. Sempre lembrando que procurem profissionais especializados caso tenham alguma dúvida, né? Um assessor de investimento certificado para isso, que ele pode ajudar bastante vocês na construção da carteira de vocês. Muito obrigado e, por favor, se esse vídeo de alguma forma foi útil, deixe o seu like aí embaixo.